Você se lembra do caso Hanan, né? 21 anos, o Hanan que tinha o sonho de ser jornalista. Inclusive o Luciano, meu editor-chefe, disse que conversou com ele algumas vezes. O Hanan trabalhava no cinema ali do Shopping Boulevard. Então ele era muito conhecido pelos cabelos coloridos. E ele disse pro Lu, olha, eu já te vi trabalhando como jornalista algumas vezes, desde a época da Folha, e eu me inspiro em você, eu quero muito ser jornalista. Ele tinha um canal no YouTube. E ele estava fazendo um documentário sobre a vida dos garotos de programa. Ele saiu um dia do trabalho no shopping e foi para a Praça Rocha Pombo, no centro de Londrina. Lá, ele começou a conversar com um homem que mal ele sabia. Mas Fernando Inácio Andrade era o homem que tiraria a vida dele. Fernando está preso no Complexo Penal de Piraquara, Complexo Médico Penal, porque, de acordo com uma junta de médicos, de psicólogos, ele foi considerado uma pessoa inimputável. Ele não poderia responder pelos seus atos. Apesar disso, ele foi a julgamento e foi condenado a 20 anos de prisão. Tem a reportagem, Luciano? 6h31, vamos acompanhar. O crime chocou Londrina. O jovem Hanan Silva, de 21 anos, foi encontrado morto na manhã de 21 de outubro na Praça Rocha Pombo, região central de Londrina. O assassino usou o cordão de uma mochila para enforcar a vítima. Ainda de madrugada, uma equipe da Polícia Militar abordou o acusado. Ele estava com o celular de Hanan, mas como não havia queixa de roubo do aparelho ou sobre o desaparecimento do jovem, Fernando foi liberado. Somente depois de encontrarem o corpo é que ele foi preso e confessou tudo para a polícia. Depois de pouco mais de um ano do crime, a Justiça definiu a sentença de Fernando Inácio. Após o julgamento, Fernando Inácio Andrade foi condenado por latrocínio, que é roubo seguido de morte. A pena que ele terá que cumprir será de 20 anos de prisão em regime fechado. Ele continua preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Eu posso ter enrolado na hora, sim, eu estava muito nervoso na hora, nunca tinha me acontecido isso. Em abril deste ano, a Justiça decidiu transferir Fernando para o Complexo Médico. A decisão veio após um laudo pericial apontar que o acusado é semi-imputável, ou seja, ele era parcialmente capaz de compreender o que estava fazendo na noite do crime. A decisão gerou revolta na família, que já sabia que Fernando teria a pena reduzida. O advogado de acusação disse que vai recorrer. Finalmente, a justiça foi feita, pois o réu foi condenado a cumprir 20 anos de prisão pelo crime de latrocínio, que é aquele que acontece quando o agente mata a pessoa para roubá-la. Inicialmente, o réu havia sido condenado pela pena de 30 anos de prisão, diante da crueldade do crime, por ele ter sido cometido à noite, dentre outros pormenores. Contudo, em virtude de ter sido constatado por meio de um laudo pericial que no momento do crime o réu não tinha a capacidade de entender completamente o caráter criminoso daquele ato, a sua pena foi diminuída em 1/3, já que se constatou que ele tem alguns distúrbios mentais. A defesa de Fernando Inácio encaminhou uma nota que diz o seguinte: apesar de respeitar a decisão em questão, pretende dela recorrer, reafirmando que o crime em questão não se trata de latrocínio, mas sim um delito de homicídio praticado em legítima defesa. A morte do jovem deixou um vazio para familiares e amigos. Hanan se tornou conhecido e querido por ser alegre e de bem com a vida. Ele tinha um canal no YouTube e seu maior sonho era seguir a carreira de repórter de TV. Aonde ele estava, ele era atração, sabe? Pela forma dele, pelo jeito de descontraído que ele era, de qualquer pessoa triste, ele tirar a tristeza da pessoa. É difícil para mim, para minha mãe, para minha irmã, para o irmão dele. É muito difícil.
Eu vou continuar falando dessa história, até porque, gente, ele tinha sido condenado a 30 anos, e aí o Fernando, que foi considerado inimputável, vai cumprir uma pena de apenas 20. Só que como a gente não tem aqui no Paraná nenhum local que pode receber presos com problemas mentais, ele pode não cumprir a pena. Ele vai ficar lá no Complexo Médico Penal em Piraquara por enquanto, mas não se sabe o que vai acontecer no futuro. Imagina a revolta da mãe do Ranan. Eu conversei com a dona Sônia várias vezes e ela está ao vivo, ó, do lado aqui do Pedro Marconi. Eu já vou ouvi-la na sequência, antes 6h36. Eu só vou trazer aqui o recadinho da Impacto Prime, tá? Eu pedi e até sábado eles vão manter a promoção, tá? Atenção, a loja que está completando 2 anos em Londrina vai manter aquele super preço para você fazer a revisão completa no seu carro. Olha só, seu carro vai ficar novinho de novo porque eles vão trocar correia dentada, vão trocar o óleo, vão trocar as pastilhas de freio, vão fazer alinhamento, balanceamento, trocar o filtro de ar, tudo isso por apenas R$ 389,90, divididos em 10 vezes sem juros. É, o seu carro prontinho para andar, para viajar para qualquer lugar, por apenas R$ 38,90 por mês. É bom demais. Você ainda vai ganhar um diagnóstico completo da injeção eletrônica, mas tem que falar que viu aqui no Cidade Alerta, tá? Não tem promoção igual em Londrina, é um presentão para você, tá? Amanhã, no aniversário de Londrina, a Impacto vai estar aberta para você ganhar esse super presente. Você pode ir direto lá no finalzinho da Maranhão, quase esquina ali com o terminal rodoviário, atrás do viaduto novo, ou você pode ligar para agendar o seu horário agora. 0800 100 7575. 0800 100 7575. Pensou pneus, pensou no melhor para o seu carro, pensou impacto. Vamos ao vivo com o Pedro Marconi, então, que está com a dona Sônia, a mãe do Ranan, a mãe desse youtuber, desse atendente de um cinema ali no Shopping Boulevard, assassinado. E que agora vê, né, Pedro, o autor do crime ser condenado, mas de uma forma em que ele não vai cumprir a pena como qualquer outro detento, e mais, né, correndo o risco de que, na ausência de uma penitenciária, de um espaço para presos com problemas mentais, ele possa ser colocado em liberdade no futuro. Boa noite. Boa noite, Juliano. Exatamente, uma situação complicada, né? Imagino que seja um fim de uma história, mas que talvez não seja o fim, o desfecho que todo mundo queria em relação aos crimes que este rapaz cometeu, ele que na época tinha a mesma idade do Ranan, 21 anos. Nós estamos aqui com a dona Sônia, que é a mãe do Ranan, que vai falar com a gente em relação a essa decisão da justiça quanto ao Fernando. Dona Sônia, primeiramente uma boa noite para a senhora, obrigado por nos atender. Qual o sentimento da família nesse momento com essa condenação da justiça em relação a esse rapaz? O sentimento ainda não é o de tranquilidade que a gente queria. Que o que nós queríamos é que ele cumprisse os 30 anos, que a pena não fosse reduzida, por dizer que ele tem dupla personalidade, que ele é bipolar. Pra gente, o que seria melhor é que ele cumprisse a pena dele, que ele pagasse por isso que ele fez, mas que não reduzisse, que nem seja colocado em liberdade. A senhora falou em relação, a gente estava conversando, né, antes de entrarmos no ar, em relação que os 20 anos não eram os 30 que vocês queriam, mas pelo menos o desejo é que ele fique os 20 anos, então, no local que tem que ficar, que não tenha nenhuma progressão de pena. Sim, que ele cumpra esses 20 anos, que não seja colocado em liberdade por bom comportamento, sabe? O que a gente quer é que ele pague lá dentro, que de preferência que seja na cadeia normal, que não seja lá no complexo. E 1 ano e 2 meses depois da morte do filho da senhora, como é que está o sentimento da família depois de tudo isso? Ainda a memória do Ranan, a avó dele, né, que era muito apegada a ele, como é que está tudo isso dentro de casa? Ah, é muito forte ainda, é muito forte. Para minha mãe é mais ainda, porque a gente sai para trabalhar, a gente consegue se distrair um pouco durante o dia, mas para ela que fica o dia todo dentro de casa, limpando o quarto dele, como se ele tivesse saído para ir trabalhar e que ele vai voltar no final do dia, a dor é muito grande ainda, a ferida tá muito aberta. É um vazio ainda. Imenso, um vazio imenso, imenso, imenso. E de legado que a senhora
imagina, reflete o que o Renan deixou para vocês em relação da personalidade dele, junto à senhora e os amigos também? O legado que ele deixou foi grande. Foi grande. Assim que o advogado avisou a gente sobre a sentença dele, eu publiquei nas redes sociais, né? E, nossa, o apoio das pessoas tá imenso, imenso. É muitos comentários, é muita gente dizendo que a justiça está sendo feita, que ele pague, que ele não saia de lá tão cedo, sabe? O legado que ele deixou foi muito grande. O Hanan, por onde ele passou, ele conquistou muita gente. Por onde ele passou, ele deixou alegria, sabe? No meu trabalho, às vezes vai cliente lá, vê a foto dele, fala, minha filha conhecia, eu conhecia, ele era uma pessoa muito boa, não devia ter feito isso com ele. Então, assim, por onde ele passou, ele deixou a marca dele. Obrigado, dona Sônia. Então, Juliana, aqui o depoimento da mãe do Hanan, né? Falando em relação à decisão da justiça e esse vazio que 1 ano e 2 meses depois continua. A gente sabe que a dor de uma mãe é algo que vai continuar sempre acompanhando. Com certeza. Pedro, eu sei que até nesse momento de pandemia, até é difícil até para a gente demonstrar esse carinho todo, né? Mas por várias vezes eu já pude abraçar, pude dizer para dona Sônia que a gente comprou essa história e a gente vai até o fim acompanhando para que a justiça se faça, tá? Dê o meu abraço a ela, ainda que você não possa fazer isso de verdade, de uma forma concreta, com gestos, mas eu tenho certeza que ela está sendo abraçada nesse momento por tantas mães, por tantos pais que estão me assistindo agora, né? 6h42. Eu vou para o intervalo rápido e no próximo bloco, não sei se choveu perto da sua casa, mas em Araraquara...